Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Ele possa abençoar ricamente a sua vida, que possa dar graça a você. Você é um privilegiado porque você chegou até esse vídeo e Deus tem uma palavra para você. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele diz: não seja apenas ouvintes esquecidos ou envolvidos com fábulas, mas praticante da palavra. O propósito de Deus é que nós ouvimos a palavra dele, que nós colocamos ela em prática, que nós venhamos viver esta palavra, que não sejamos apenas pessoas que ouvem mensagens maravilhosas, tocam no seu coração e você faz de conta que não é com você que Deus está falando e tenta levar a vida do seu jeito. E a palavra de Deus diz assim, olha, não seja apenas ouvintes esquecidos. Ou seja, não seja aquela pessoa que ouve a palavra e depois se esquece, não coloca ela em pauta, não coloca ela em prática. Porque a palavra de Deus não é simplesmente para ser ouvida. A palavra de Deus é para ser vivida. Que nós venhamos viver o que o próprio Senhor tem nos ensinado na sua palavra. E isso é importante. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, o versículo de número 24 ao 27. Jesus está dando o exemplo de duas pessoas que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Essa passagem ela fala dos dois fundamentos, ela fala dos dois alicerces. Olha só, vou ler aqui para você compreender, para nós termos como base a palavra de Deus, porque a palavra de reflexão que eu trago está embasada em um versículo, em um capítulo, para que você acompanhe, para que isso não venha gerar dúvida em você e achar que a palavra é simplesmente do homem, a palavra ela é de Deus. Observe, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha o versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Observe claramente que aqui são dois personagens, são duas pessoas que ouviram a mesma mensagem, ouviram a mesma palavra. O segredo aqui não está em diversificações de palavra, não. O segredo aqui é a palavra. E o resultado vai depender de como você vai ouvir e praticar. Jesus disse assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras, todo aquele que ouve estas minhas palavras, eu assemelhá-lo-ei o homem, ou seja, eu vou assemelhar esta pessoa que ouve as minhas palavras a um homem prudente. É tão importante que Jesus ele nos leva a refletir qual é o tipo de fundamento que eu quero, que eu estou fundamentado. Qual é a minha escolha? Qual é a minha decisão? E isso é importante para você refletir, porque Jesus diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou comparar essa pessoa a um homem prudente. E o que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa racional, é uma pessoa que sabe fazer as escolhas certas, é uma pessoa que antes de tomar decisão, ela avalia os riscos, ela avalia os prejuízos. Ela primeiro, antes de edificar algo ou de fazer alguma coisa,
analisa ambos os lados. Qual é o propósito disso? Qual é o resultado? Qual é o lucro e quais os prejuízos? Então, uma pessoa prudente é uma pessoa cautelosa. É uma pessoa equilibrada que faz as coisas com entendimento, com raciocínio. É uma pessoa que não toma decisão no calor das circunstâncias e nem faz as coisas por fazer. Tudo desta pessoa é projetado, calculado e executado nos mínimos detalhes. É uma pessoa prudente, age com prudência. É uma pessoa sensata. E Jesus disse: olha, aquele que ouve a minha palavra, as minhas palavras, eu vou comparar ele a um homem sensato, a um homem prudente, a um homem inteligente, que sabe ouvir e tomar a decisão certa. E ele fala aqui dos dois fundamentos. Esse homem prudente, ele ouviu a palavra de Deus e praticou. E ao praticar a palavra de Deus, ele sabe dos riscos, ele sabe dos benefícios. Ele diz, olha, ele faz o seguinte: esse homem prudente, inteligente, esse homem sensato, ele vai construir uma casa. Só que para construir uma casa, ele fez uma avaliação no lugar. Ele escolheu um ambiente, ele escolheu um lugar, ele escolheu um solo que é resistente e que pode sustentar o peso de uma construção. Um lugar onde a construção, o alicerce, ele está fundamentado numa rocha. E ele disse: esse homem prudente, esse homem cauteloso, esse homem que faz uma avaliação no lugar antes de construir a casa, ele calculou o ambiente, os riscos, e ele dizia: é aqui que eu vou edificar. Então ele construiu uma casa. E Jesus disse que veio uma tempestade sobre aquela casa. Soprou-se os ventos, transbordaram-se os rios e foram de ímpeto contra aquela casa e nada lhe aconteceu. Agora o Jesus, ele mostra aqui um outro lado da questão. Um homem insensato, um homem que não é prudente, um homem que simplesmente ouve, mas não pratica, não observa. Esse homem, ele não está preocupado com o que a palavra de Deus está ensinando. Ele não está preocupado com os princípios e valores que estão inseridos nesta palavra, as ordenâncias. Então esse homem, ele não está preocupado com isso. O que acontece? Por ele não ser uma pessoa observador da palavra e não colocar ela em prática, não obedecer, ele tomou decisões erradas. O insensato, o tolo, aquele que não calcula os riscos, aquele que não avalia o ambiente, aquele que não atenta para o local onde ele está construindo a sua casa. E Jesus disse que ele construiu uma casa na areia. Ou seja, um ambiente não é apropriado para construir uma casa. Logo, essa pessoa, ela não calculou os riscos. Ela não avaliou os danos que poderia ter. Então assim ele construiu. Observe que duas casas foi feita, só que cada uma em lugares diferentes, só que cada uma com construtores diferentes. O que faz a diferença é a maturidade daquele que ouve e pratica. E a mesma tempestade que veio sobre a primeira, também veio sobre a segunda. Jesus disse que veio os ventos, transbordaram-se os rios
e foram de ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína, grande foi a sua queda. O que Jesus está nos ensinando aqui é que o nosso equilíbrio emocional e a nossa maturidade, a segurança que nós vamos ter em Deus no dia mal, vai depender do teu posicionamento, vai depender da forma como você compreende o que Deus tem te ensinado, vai depender da forma como você leva a sério a sua vida cristã, a sua vida espiritual, as decisões que você toma em Deus. Como você está servindo ao Senhor? Você simplesmente é um ouvinte? Ou você pratica o que Ele tem te ensinado? O que Jesus está dizendo é que aquele que ouve a palavra dEle e coloca essa palavra em prática, eu vivo essa palavra, eu procuro obedecer os princípios e valores e os mandamentos que estão nessa palavra, e isso vai me tornar uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem o discernimento dos dias bons e dos dias ruins, uma pessoa que vai saber enfrentar as dificuldades, as lutas, as provações, os vendavais da vida. Mas eu vou enfrentar tudo isso de cabeça erguida, sem me lamentar e sem recuar, porque eu sei que isso acontece na vida do cristão. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E revesti-vos com toda a armadura de Deus para que podeis resistir no dia mau. Como é que eu vou passar pelo dia mau se eu não procuro me fortalecer em Deus? Como é que eu vou poder enfrentar as adversidades do dia a dia se eu não procuro me alimentar da palavra de Deus? Se eu não sou aquela pessoa que dobra o meu joelho e oro ao Senhor? Se eu não sou aquela pessoa que tem o costume, o hábito de estar meditando na palavra de Deus, alimentando o meu espírito na palavra de Deus? Então, são essas decisões que nós tomamos na palavra, orando, estudando, aprendendo, que vai fortalecer o nosso espírito. Que a nossa estrutura ela vai ser fortalecida e eu vou estreitar uma relação minha com Deus. E a partir do momento que eu estreito essa relação com Deus, mesmo no dia da aflição, da dificuldade, o Senhor ele vai me sustentar e me dar graça, porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que nesse mundo não era só vitória, não era só bonância. Nós passaríamos por aflições. Ele diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Qual é a garantia de que eu vou passar pelas lutas, pelas adversidades e eu vou vencer? É porque Cristo venceu. E Ele venceu, Ele diz: olha, se eu venci, vocês também vencerão. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso é João 15. Jesus está nos dizendo que o que vai fazer a diferença para nós no dia da angústia é o meu posicionamento em relação a Ele e a sua palavra. Porque se eu não me posicionar como um cristão verdadeiro, genuíno, eu vou desistir no dia da aflição. Eu vou recuar no dia da luta. Vai vir os ventos e os rios vão transbordar e a minha vida espiritual ela vai descer na enxurrada, porque eu não tenho base, eu não tenho alicerce, eu não estou seguro, eu não sou um homem confiante, eu não vou aprender a esperar, eu não vou suportar. Por quê? Porque eu não me fortaleci no Senhor. Porque eu não procurei obedecer o que a palavra dele nos ensina para que eu pudesse ter realmente segurança nele. Então, a ausência de uma busca, a ausência de uma prática nesta palavra vai te tornar uma pessoa vulnerável. Vai se tornar uma pessoa frágil, fraca.
A tua fé ela não vai ser treinada e nós precisamos treinar a nossa fé. A nossa fé ela precisa ser uma fé ativa. Mesmo que eu não esteja vendo, mas eu creio e isso é o suficiente para mim contemplar o que Deus vai fazer, porque eu creio pela fé. Crer pela fé, possuir sem apalpar. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu posso não estar contemplando com os meus olhos, mas eu contemplo pelos olhos da fé. Eu sei que o Senhor fará. E por que tu sabe que o Senhor fará? Porque a palavra dele me garante que ele nunca vai desamparar um justo. Nunca, a própria palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É a palavra de Deus que me garante isso. É o Senhor que me garante na sua palavra que o justo, ele é como o cedro no Líbano, ele é como uma palmeira no deserto. O justo, ele vai frutificar, o justo, ele vai permanecer de pé. Você já viu alguma palmeira arrancada? A palmeira quebra, mas não arranca. Assim é a vida de um justo. O justo quebra, mas não arranca. Você nunca vai ver um justo derrotado. Você vai ver um justo que vai passar pelos vendavais da vida, mas derrubar ele você não vai ver um justo caído. Porque os justos sempre estarão de pé. A palavra de Deus faz essa comparação com o justo, que eles serão como um cedro no Líbano. Eles serão como uma palmeira no deserto. A palmeira pode vir os vendavais que vier, ela sempre vai permanecer. Ela vai quebrar, mas não vai arrancar. Sabe por quê? Porque as suas raízes, elas estão bem fincadas. O justo, ele está alicerçado, a sua fé, ela está alicerçada em Cristo. E pode vir o vendaval que vier, ele nunca vai contar derrota. Ele sempre vai dizer, como disse Jó no capítulo 42, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que eu verei o meu rei na sua glória. Paulo, nos dias da aflição, Paulo estando num calabouço em prisões romanas, todo mundo achando que Paulo ia negar a Cristo porque ele não ia aguentar viver em prisões doente, em prisões romanas, naqueles calabouços esquecido. Paulo, ele deixa uma lição para nós de um homem de fé. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo, ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nada neste mundo ofuscará a glória de Deus em mim. Nada neste mundo me apartará do amor de Deus. Nada. Porque o Senhor está comigo. O Senhor é que me sustenta. O Senhor é que me dá graça. Queridos, é por isso que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 2, verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Decisão é você construir a sua vida em Deus, porque nele você está seguro, nele tu não vai ser abalado, nele tu não vai ser atingido. Porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que os temem e os livra. Nós temos a garantia de que Deus, ele está conosco. Fique com esta palavra de reflexão. Medite. Não desista. Ouve a palavra do Senhor e as pratica. Você é chamado por Cristo de um homem prudente, um homem sensato, um homem de valor, um homem que avalia aonde ele vai construir, edificar a sua casa.
Eu e você que está me ouvindo, nós estamos alicerçados em Cristo. E por Ele nós vamos viver. E por Ele nós estamos aqui e vamos triunfar. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz no capítulo 4, que para que nós não venhamos desanimar. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova, de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea provação traz para nós eterno peso de glória. Isso é coisa maravilhosa. Paulo diz assim: nós estamos fixados nas coisas que não se vê e não nas que se vê. Versículo 16. Porque as coisas que se vê, elas são transitórias e passageiras, mas as coisas que não se vê, elas são eternas. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Isso é glorioso. Isso é estar alicerçado sobre a rocha. Não tema, não desista. Colossenses capítulo 3, Paulo diz assim: se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se Cristo morreu e ressuscitou e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus, porque quando Ele ressuscitar, vós também sereis ressuscitados com Ele em glória. Isso é para quem está firmado sobre a rocha. Isso é para quem construiu a sua casa sobre a rocha. Que Deus em Cristo te abençoe e nos abençoe. E eu rogo a Deus que Ele possa te alcançar neste momento. A minha oração é que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, que o Senhor abençoe o teu trabalho, o teu ministério, que o Senhor possa alcançar você agora, você que está aí desolado, triste, abatido. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa encontrar esta vida, que o Senhor possa alcançar essa pessoa, trazer refrigério para a alma dela, que o Senhor possa trazer esperança para esta vida. A sua vida tem jeito, a sua vida ela é importante. O Senhor é o Deus que muda a trajetória da vida de uma pessoa, Ele restitui aquilo que se perdeu, o Senhor lhe restaura sonho, o Senhor lhe alegra a alma, o Senhor traz consolo para aqueles que estão desconsolados, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor está te dando vida nesse momento, o Senhor está restaurando a tua casa, o Senhor está restaurando a sua família, o Senhor está restaurando o seu ministério. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique com esta reflexão, creia que o milagre do Senhor acontecerá na sua vida, em nome de Jesus. Só basta nós crer. A Bíblia diz assim: tudo é possível ao que crê.